Fala Dev, seja muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da Pythonando, o melhor lugar para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python ou está em busca de uma evolução na sua carreira como programador. E na aula de hoje nós vamos aprender a diferença entre os métodos first, exists, get e o getObjectOr 404, porque eu vejo que muitas pessoas que não participam da Python Full, que é o nosso curso completo de Python e Django, acabam utilizando esses métodos na hora de fazer pesquisa ao banco de dados de forma errada. Utiliza um quando o outro era melhor para se utilizar, porque querendo ou não, em muitos casos, se você utilizar um para fazer X, mesmo que ele não seja a melhor forma, vai funcionar. Mas quando a gente diz de vagas de emprego, para você conseguir a sua primeira vaga, quando você vai programar para uma outra empresa, você tem que utilizar as ferramentas para o que elas foram feitas para serem utilizadas da forma mais otimizada possível. Só funcionar não é o suficiente. Então, por isso que é muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo, para você entender a diferença entre esses 4 métodos e nunca mais ter nenhuma dúvida de quando utilizar cada um deles, tá bom? Então vamos começar com o first e o exists. Aqui eu já peguei um padrão aqui, um projeto que eu já tinha pronto em Python e Django, que foi o projeto que a gente fez lá no vídeo de upload de arquivos, tá? Então aqui eu tenho o meu core do meu projeto, aqui em URLs eu redireciono para home, que chama essa view aqui. E essa view simplesmente por enquanto eu dei um pass. E eu tenho algumas models no meu banco de dados que é a MyFile, uma única model no meu banco de dados, na verdade, que é o MyFile. Se eu abrir aqui para vocês, vocês podem perceber que eu tenho aqui ó, o MyFiles, e eu tenho aqui minha imagem, minha imagem, minha imagem, cada uma desses dados aqui contém um arquivo para uma imagem. Então eu tenho um título e um arquivo. E esses 4 métodos que eu te falei é para quando a gente quer buscar, fazer um select no banco de dados. Eu quero buscar um banco de dados e verificar se ele existe. Eu quero buscar no banco de dados e pegar o primeiro deles para verificar se existe ou algo do tipo. Então assim, vamos lá que eu já vou mostrar para vocês como que funciona. Então imagina o seguinte caso. Eu tenho aqui essa home, eu vou dar um return http response, só para não ficar sem nada. Eu vou colocar aqui estou na home. Então a gente vai trabalhar muito no terminal hoje e não vamos nos preocupar muito com a interface. Então aqui, ó, estou na home. Ok, então imagina o seguinte caso. Eu quero buscar um dado a partir do banco de dados que eu quero verificar se esse dado existe. Se ele existe, eu vou fazer uma ação. Se ele não existe, eu faço outra. O que muita gente faria? Faria o seguinte, eu viria aqui e buscaria lá, por exemplo, arquivo vai ser igual a myfile.objects. E aqui ele vai buscar algo dentro do banco de dados. Vamos colocar um filter. E aqui nesse filter eu coloco a condição na qual eu quero executar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um título. É título ou title que está aqui? Tá title. Beleza, eu coloco aqui um title, vai ser igual a minha underline imagem. Aí eu te pergunto, esse título existe lá no banco de dados? Se eu vim aqui, existe, minha imagem. Ok, só que quando eu faço isso e eu printo o arquivo, print arquivo. O que acontece? Arquivo. Vou dar um F5 aqui e vamos ver o nosso terminal o que vai acontecer. Ele me trouxe um query set com uma lista de elementos. Ele trouxe todos os elementos onde o título atende essa condição. Ou seja, os 3 myfiles que tinham ali, que atendiam essa condição, foram retornados para mim. Esses 3 aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2 e 3 objetos do tipo myfile, que são os objetos que atenderam a essa condição. Mas agora eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar, olha, se um objeto do tipo myfile tiver o título como minha imagem, eu quero fazer a ação X. Se não tiver nenhum objeto com esse título, eu quero fazer a ação Y. Como que eu verifico se existe um objeto com esse título dentro do meu banco de dados? Eu vejo que muita gente acaba utilizando first para isso. Poderia fazer arquivo.first, abre e fecha parênteses. Ah, beleza. Se existir, eu existo. Caso contrário, ele vai me dar um print, eu não existo.
Aí, isso daqui até funciona, pessoal, mas não é o mais indicado. Isso daqui, se eu bato o olho na maioria das vezes, eu não consigo entender o que eu estou querendo fazer dentro desse código, e a função first, ela não é a mais otimizada para isso. E eu já mostro para vocês. Por mais que isso daqui funcione, se eu der um F5, repare no terminal que mostrou aqui, eu existo, porque realmente existe de fato um MyFile onde o título é minha imagem. Se eu pesquisar minha imagem 2, se vocês observarem aqui, não existe nenhum MyFile com esse título. Ó. Minha imagem, não tem nenhum minha imagem 2. Então, quando eu venho aqui e pressiono um F5, se eu olhar no meu terminal, ele me mostra eu não existo. Então, para quem é mais iniciante, isso daqui está suficiente. A pessoa testou em casa e funcionou. Mas isso daqui não é o mais otimizado. Por quê? O first, nesse caso, ele tem que ir para o banco, fazer um select, armazenar o dado dentro de memória para conseguir retornar para a gente. Observe o seguinte, antes de eu fazer esse print, eu quero fazer o seguinte, eu quero dar um print em arquivo.first. Quando eu faço isso, ele vai me retornar o primeiro objeto. E aqui ele me retornou um none. Então, beleza. Para o Python, none é falso. Então, o first trabalha da seguinte forma. Se existir um objeto que atenda a condição, aqui, que atenda essa condição, traga o primeiro deles. Se não existir, retorna none. Por isso que no if funciona. Uma estrutura de dados com alguma coisa dentro é true para o Python. O none é false, então o if vai funcionar. Mas a partir do momento que eu tenho uma condição verdadeira aqui, que não seja none, eu tenho aqui o dado no meu banco, eu tenho a minha imagem. Então isso daqui foi armazenado em memória. E para que isso aconteça, você está desperdiçando processamento e memória do seu servidor, sendo que você não precisa dessa informação. Então você vai utilizar o first sempre que você quer fazer um if ou qualquer outra coisa, mas que você precise dessa informação futuramente. Já fica essa dica para vocês, muito importante. Então, por mais... Caio, eu quero fazer um if como você me falou. É errado? Depende. Se você deseja utilizar o primeiro arquivo aqui, deixa eu ver aqui, ponto first. Se você deseja ter as informações desse dado futuramente, ou aqui dentro, tá tudo bem você utilizar o first aqui. Não tem problema nenhum. Você pode fazer o if com o first, desde que, em algum momento dentro dessa sua view, dentro ou fora de algum if, você vá precisar daqueles dados. Agora, se você está fazendo essa query no SQL somente para buscar a informação booleana de true ou false, para saber se algo existe ou não, o first não é a melhor opção. Porque ele não é otimizado para isso, ele vai gastar memória de forma desnecessária. O melhor é o ponto exists. O exists, diferente do first, ele não retorna os dados de um determinado objeto. Ele retorna apenas um booleano verdadeiro ou falso, dizendo se existe ou não esse objeto que você procurou dentro do banco. Então aqui vai funcionar? Vai! Então lá, o minha imagem, existe algum dado dentro do banco chamado com o título minha imagem? Ponto exists? Existe, então ele vai mostrar eu existo. Se eu venho aqui e pressiono um F5, reparem que aqui ele me mostrou eu existo. Se eu procuro por algo que não existe, F5, ele vai me mostrar eu não existo. O exists ele serve para isso, quando você deseja fazer uma condição booleana para descobrir se algo existe ou não no banco de dados e somente isso. Eu não preciso saber qual que era o título, eu não preciso saber qual que era a imagem que tem salvo dentro do arquivo, eu não preciso saber qual que é o tamanho da imagem, eu não preciso saber mais nada. Eu só queria saber se existe ou não um arquivo chamado minha imagem 2. Somente isso. Agora, se eu quisesse saber se esse arquivo existe, e se ele existe, eu vou precisar dos dados dele, aí sim eu utilizaria o first e não o exists. Então é uma diferença muito sutil, por isso que muita gente erra. Então sempre se faça essa pergunta. Beleza, eu quero fazer uma condição para verificar se algo existe ou não no banco. Eu vou precisar dessa informação posteriormente dentro da minha view? Se sim, first. Se não, exists, certo? E além desses dois, existe algo quando a gente quer fazer uma pesquisa através de chaves primárias. Por quê? O filter aqui, ele traz uma lista de objetos. Independente se tem 1, 2 ou 3 objetos ali dentro que atendam a essa condição, ele vai trazer uma lista. Mas existe também o get. O get, ele busca um único objeto. Mas qual que é a única forma de você ter certeza absoluta de que só existe um único objeto com aquela informação no banco? São através das chaves primárias, como por exemplo o ID. Se eu falar, ó, eu quero o objeto
onde o ID seja igual a 1. Eu tenho certeza que só existe um objeto com o ID 1. Não tem como ter dois dados no banco com o ID 1, porque o ID, nesse caso, é a minha chave primária. Se o CPF fosse a sua chave primária, você teria essa garantia, mas normalmente é o ID. E nesse caso, olha só o que acontece. O GET, ele não traz a lista de arquivo, ele não traz a lista de dados, ele traz o único dado que atende a essa condição. Mas se esse dado não existe, ele te gera um erro. Vamos vir aqui, pressionamos um F5 e beleza, existe um dado, ó. Arquivo, se eu coloco aqui arquivo, ponto, vamos supor, eu quero o caminho da imagem, ponto .arc, ponto .url, ponto .url. Vou vir aqui, pressionamos um F5 e ele me trouxe aqui a URL da imagem. Beleza, esse arquivo existia. Se eu pesquisar agora, myfile.objects.get 5, pressiono um F5, ele me dá um does not exist. myfile math inquiry does not exist. Ou seja, me deu um erro. Um erro aparentemente muito estranho. Esse erro só aparece dessa forma, explícito onde que é o erro, o nome do erro, porque eu estou com o debug do Django como true, então ele me mostra os erros. Mas se o debug tivesse como falso, isso daqui seria um erro 500, um erro interno do servidor. O usuário mal ia saber o que ele fez de errado, e não é isso que a gente quer. Então imagina que a gente estaria fazendo esse get para buscar algo de algo que o usuário clicou, ou acessou pela URL, acessou /home/, eu quero acessar o arquivo de ID 5. A gente estava fazendo uma aplicação mais ou menos do tipo. Quando o usuário aperta isso daqui, iria aparecer uma mensagem de erro interno do servidor, se o seu debug tivesse como falso. Isso não é ideal para o usuário, porque essa não é o erro correto que deveria aparecer para o usuário. Existem as especificações de erro, e quando o usuário tenta acessar uma página, tenta acessar alguma informação que não existe, é o page 404, é o erro 404. Então nós temos que retornar um erro específico. E não qualquer erro, um erro interno do servidor, senão o usuário ficaria completamente perdido. A partir do momento que nós temos um erro 404 e a gente pode personalizar essa página 404, como já tem vídeos aqui no canal, então se você não sabe personalizar uma página 404, dá uma olhada. Eu não quero que esse erro aconteça. Então se você não tem a garantia de que sempre irá existir esse dado, por exemplo, se você está buscando pelo 5 e você não tem certeza de que esse dado pode existir no banco, que ele vai existir no banco, se existe a possibilidade dele não existir no banco e você não quer que apareça um erro completamente estranho para o seu usuário, o que você deve fazer? Você deve utilizar o getObjectOr404. Então você vai fazer o seguinte, from é uma função que a gente precisa importar from Django.shortcuts, ela vem lá de shortcuts, tá? Import getObjectOr404. E essa função, ela vai receber aqui o class, né, e o args e os kewargs. O que seria isso daqui? Seria basicamente o seguinte, o primeiro elemento que eu preciso passar aqui é, olha, eu vou fazer uma operação no banco. Eu quero buscar um elemento a partir de uma chave primária, eu quero, busca um único objeto no banco para mim. Se esse objeto não existir, retorna uma página 404. Se o objeto existir, retorne esse objeto. Então, eu quero fazer isso em qual tabela? Em qual models? Eu quero fazer na models myfile. Ok, mas agora eu preciso de uma condição para que isso aconteça. Qual condição? O ID seja igual a x. No meu caso aqui, o ID seja igual a 1. Beleza. Agora eu vou te falar. Existe, dentro do myfile, um objeto onde o ID seja igual a 1? Sim, existe. Então, ele vai me retornar o objeto. Então, se eu venho aqui e pressiono um F5, olha só, ele me retornou o objeto. Ele me retornou aqui o caminho do objeto, /media, /img, /129.png. Beleza. Mas agora, se eu passo uma query aqui inexistente, se eu passo algo problemático, olha só, pressiono um F5 e ele já me deu um erro que o usuário está acostumado, um erro que era esperado para esse tipo de situação, de uma página que não existe, de um dado que não existe, que é o page not found, o 404. Esse restante aqui, no myfile, math the given query, etc. aqui, isso aqui debug igual a true, só aparece porque o debug aqui está como true, tá? Se eu troco do meu settings aqui, quando eu faço o deploy e troco esses settings aqui, que eu dê esse meu settings para false, a única coisa que o usuário vai ver vai ser um
página 404, page not found ou algo do tipo, e você pode personalizar essa página da forma com que você achar melhor. Existe um vídeo aqui no canal ensinando como que você personaliza, só procurar por personalizando página 404 Pythonando, que você vai encontrar. Certo, pessoal? Então o vídeo de hoje era uma dica mais simples que eu queria dar para você, mas que eu vejo muita gente errando e pode comprometer o seu código caso você tenha feito um projeto dessa forma para você conseguir uma vaga como programador Python e Django. Então, imagina o seguinte: você está concorrendo uma vaga com você e mais 2 pessoas. Você foi a única pessoa que utilizou o first e o exist da maneira errada. Então era para você utilizar o exist, mas você utilizou o first. Ou era para você utilizar o getObject OR 404 e você utilizou apenas o get, deixando passar um caso de erro que você não tratou. Então, assim, utilizar esses detalhes em projetos quando você vai colocar dentro do seu portfólio para buscar sua primeira vaga como programador Python é essencial, beleza? Por isso que a gente está sempre aconselhando os alunos da Python Full, sempre com esses detalhes para você não deixar passar nada e o recrutador ficar sempre impressionado com o seu código e não ter motivos para ele não escolher você e preferir uma outra pessoa, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso a todos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!